A reforma da Previdência é um assunto que vem tirando o sono de muita gente. Mobiliza tanto a atenção das pessoas que nós voltamos hoje ao tema com o professor da Faculdade de Direito da Unisanta, Danilo de Oliveira. Danilo, boa noite. Obrigado, por participar conosco. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. É um assunto polêmico, tem gerado aí muita insegurança das pessoas, porque mais uma vez vai se mudar, o regime da Previdência, a maneira como as pessoas vão se aposentar, e isso obviamente traz muita insegurança, principalmente naquelas que estão aí prestes a conseguirem essa aposentadoria. As medidas que estão sendo propostas são realmente necessárias e na medida que estão sendo tomadas, Danilo? Bom, primeiramente uma boa noite. Na verdade, eu sou adepto àquela teoria de que a Previdência não é deficitária, com base em estudos, inclusive, dos próprios auditores da Receita Federal. Por que não, Danilo? Porque, na verdade, quando a gente calcula o caixa da Previdência, a gente tem que calcular não apenas aquilo que é contribuído pelo próprio trabalhador, seja ele seletista, seja ele o autônomo, que na verdade é o contribuinte individual, mas também as contribuições patronais, aquelas receitas que vêm dos concursos de prognósticos e o próprio aporte, digamos assim, que o governo deve fazer. E por que sempre se diz que ela é deficitária? Porque pelas contas que são apresentadas pelo governo, ela está sempre no vermelho, Danilo? Porque, na verdade, vira meio que uma estatística, Fazendo aqui uma brincadeira, a estatística é a arte de mentir com números. Então, dependendo da fórmula que você utiliza, de como você calcula, podemos até compreender que há um déficit. Na verdade, eu entendo que não há. Na verdade, se usam alguns mecanismos para se vender a ideia de que a Previdência é deficitária. Agora, apesar disso, de eu entender que ela não é deficitária, e muitos especialistas também entendem que não, uma reforma da Previdência, da legislação, se ela está adequada, um prognóstico, se ela será suficiente para o futuro é importante. Mas o mais importante é a transparência, é que a gente parta de informações que sejam o mais próximo possível da realidade, que é o que a gente infelizmente não vê hoje nessa área. Bom, as mudanças principais aí são 65 anos, mínimo de idade para todo mundo. E também a regra passa a valer praticamente para todo mundo, entre aspas, Os militares ficaram fora, os bombeiros ficaram fora dessa mudança. É justo isso, quer dizer, 65 anos para todo mundo? Porque acho que o que as pessoas mais têm reclamado também é isso, que em determinada situação a pessoa teria que contribuir 49 anos para conseguir a aposentadoria. É verdade, o Brasil é um dos poucos países nos quais ainda não há até então uma idade mínima para a aposentadoria. E a ideia da proposta, que na verdade é uma ideia já antiga, de décadas atrás, é a de unificar as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição e você ter essa idade mínima, que na verdade é uma média com a qual os nossos brasileiros se aposentam aos 65 anos de idade. O grande problema é a carência, que era de 15 anos, passa a ser de 25. Carência que é aquele número mínimo de contribuições mensais, além da idade, para a pessoa poder se aposentar. Então, com 15 anos de contribuição, ele já tinha a possibilidade de reivindicar se aposentar por idade. Agora precisa de no mínimo 25. 25, mais a idade mínima de 65 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. O grande problema é o valor do salário de benefício, que hoje ele vai corresponder a 76% de um valor, de um cálculo. E realmente, como você bem colocou, para que um aposentado receba o valor, entre aspas, integral, ele terá que trabalhar 49 anos. Mas isso não vai valer para todo mundo. Há uma transição aí para os homens acima de 50 e para as mulheres acima de 45 anos, que vão ter que, a princípio, pagar um pedágio, é isso? Isso, esse pedágio, ele corresponde ao tempo que faltaria na data de uma eventual aprovação, mais 50%. Então, por exemplo, para um homem aí que faltasse, ou uma mulher que faltasse 1 ano para a aposentadoria, vai ter que trabalhar mais 1 ano e meio. Então, é o tempo que faltava, mais 50% de pedágio. A grande reclamação é que as regras mudam para aqueles que já estão contribuindo, para aqueles que já fazem parte do regime. Talvez a reforma ela fosse menos polêmica ou até menos dolorosa se ela valesse apenas para gerações futuras, ou seja, para pessoas que ingressassem no mercado de trabalho, que passassem a contribuir para o regime após a alteração da lei, após a aprovação. Cabe uma ação judicial nesse caso, por exemplo? A pessoa pode tentar recorrer na justiça? Ou ainda existe a possibilidade da comparação? Porque hoje nós temos aí a 85-95, que a gente chama, que é a soma da idade com a contribuição. Para a mulher tem que dar 85, para o homem 95. Com a mudança, me parece que existe a possibilidade da opção pelo que for mais vantajoso ainda
para as pessoas que já estiverem em condições de se aposentar. É isso, mais ou menos, Danilo? Isso, na verdade, é o que a gente chama de direito adquirido, Sim. né? Porque com a eventual aprovação... Para quem vale esse direito adquirido agora? Para aqueles que já podem se aposentar na data de uma eventual aprovação da lei. Então, por exemplo, o segurado... Se for aprovado em julho do ano que vem, E o segurado já pudesse se aposentar em junho, mas porventura, por algum motivo, ele não se aposentou, ele já tem o direito adquirido, ele poderá se valer. Ele poderá escolher qual o melhor mecanismo de aposentadoria. Pela atual, que ainda estava valendo, ou pela nova que passou a valer? Perfeitamente. Ele pode optar, nesse caso, pelo que for mais vantajoso para ele. Mas veja, esse direito adquirido não é para aqueles que ainda estão preenchendo os requisitos, isso é muito importante. É para aqueles que já tenham preenchido os requisitos, mas que por algum motivo... Na promulgação do novo sistema. Exatamente, que por algum motivo não tenham dado entrada ainda nesse pedido, nessa aposentadoria. É claro que limites mínimos de idade para aposentadoria é natural que ocorra hoje. Nos países da Europa, por exemplo, é normal que isso esteja acontecendo, mas eu acho que a grande diferença, talvez, eu vi uma matéria um dia desses, acho que na França, se não me engano, eles estão aumentando esse limite de aposentadoria, mas há mais de 20 anos. Né? Quer dizer, é um processo que vem aos poucos sendo implantado, né? Quer dizer, daqui a 5 anos aumenta 1 ano, daqui a 10 anos aumenta 2 anos. Aqui no Brasil, não, a coisa é assim, né? Da noite para o dia, de repente, mudou tudo, não vale mais nada daquilo e passa a valer os 65 anos. Aqui no Brasil, a mudança ela é de forma abrupta, enquanto Sim. na Europa ela é feita de forma gradativa. E tem um detalhe importante, que é até um objeto de estudo nosso aqui no Laboratório de Políticas Públicas da Unisanta, que é o seguinte: no Brasil, a Seguridade Social ela é composta por um tripé: assistência, saúde e previdência. Lá fora, nesses países com os quais a gente quer comparar o Brasil, geralmente a política pública de saúde, de uma certa forma, ela acaba equilibrando uma eventual deficiência da aposentadoria da pessoa, ou seja, as políticas públicas se conversam. E aqui no Brasil, por mais que saúde e previdência façam parte do mesmo tripé, a gente não observa isso, Irene, a gente não observa essa conversa. E o nosso receio é de que com essas condições que são sim muito prejudiciais ao trabalhador, a essa classe que acaba sempre sendo a sacrificada, há o temor de que essas pessoas com idade avançada venham a receber benefícios míseros que não sejam suficientes para cumprir com o seu papel, que é o de substituir a renda, porque conceitualmente o que é a aposentadoria? É um substitutivo da renda do trabalhador para que ele e sua família sobrevivam com dignidade. Você contribuiu a sua vida toda para ter essa segurança justamente no momento que você quer também, né? Exatamente. Ah, mas lá já existe isso. Só que lá o que acontece? O sistema de saúde, ele acaba complementando isso, ele atende às necessidades da população e aqui não. Então é muito importante a gente tomar cuidado quando a gente compara o Brasil com países da Europa. Geralmente a França é muito objeto de comparação, realmente. Por quê? Porque lá os sistemas se conversam e aqui a gente não percebe isso, infelizmente. Professor Danilo de Oliveira, muito obrigado, pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa noite aos nossos telespectadores.